Oi pessoal, tudo bem com vocês? Sejam bem-vindos de volta ao canal. O caso de hoje, olha, eu vou falar para vocês, é realmente a prova de que a hipocrisia existe. Vocês já vão entender do que eu tô falando, mas antes, se você tá chegando por aqui agora e ainda não é inscrito no canal, eu já te convido a se inscrever no canal e ativar o sininho para não perder as notificações. Porque assim, todas as vezes que eu publicar um vídeo novo, o YouTube te avisa e você corre aqui para assistir comigo. Eu te convido também a me seguir nas redes sociais, porque por lá eu tô sempre interagindo com vocês e também mostrando o meu dia a dia. Olha, eu vou pedir logo no começo do vídeo para você deixar o seu like, que ajuda muito na divulgação do canal. E agora sim, vamos para o que interessa e bora pro caso de hoje. Robert Lee Harris nasceu em 1987 em Miami, no estado norte-americano da Flórida. Embora os detalhes sobre a sua família sejam um verdadeiro mistério, é evidente que a fé e a devoção religiosa foram os alicerces da sua infância. Em 2011, a vida do Robert tomou um novo rumo quando ele se alistou para o exército americano e foi enviado para a Coreia do Sul. Logo depois, ele foi transferido para o norte do país, onde começou a construir a sua vida. Ele se casou e teve uma filha com uma mulher que teve a sua identidade preservada nessa história toda. Apesar do término dessa relação, o Robert fez questão de manter contato com a filha e ele realmente era um ótimo pai. Algum tempo depois, enquanto navegava pelas redes sociais, o Robert se deparou com uma igreja chamada Os Reparadores da Brecha, localizada no estado do Missouri. Essa descoberta acendeu uma chama de interesse nele por comunidades que se prendem a tradições e se dedicam ao culto e ao estudo independente da palavra de Deus, enfatizando doutrinas cristãs fundamentais como a salvação pela fé em Jesus Cristo e a autoridade da Bíblia. Com o tempo, Robert começou a trocar mensagens com o pastor da igreja chamado Carlton Vandenberg e fez várias visitas ao local. Foi em uma dessas ocasiões que ele conheceu a Tanisha, uma mulher nascida em 1980, cujas convicções religiosas eram tão profundas quanto as do Robert. A Tanisha fazia parte do grupo original da igreja, surgindo em 2011 de outra congregação em Kansas City, chamada Centro de Adoração Evangélica. O que começou como uma amizade baseada em valores e crenças comuns, logo floresceu em um romance à distância, repleto de cartas e e-mails. Após receber a dispensa do serviço militar, o Robert deu um grande passo e se mudou para Kansas City, para ficar com a Tanisha. Em julho de 2016, eles selaram o seu amor em uma linda cerimônia conduzida pelo pastor Carlton. Ambos trouxeram as suas filhas de casamentos anteriores para a nova família. A filha da Tanisha morava com eles, enquanto a filha do Robert os visitava de vez em quando durante as férias. Para todos ao redor, o Robert e a Tanisha eram um casal excepcional, unidos pela paixão de servir a igreja, onde ocupavam papéis importantes. A Tanisha como ministra e o Robert como ancião, um cargo relevante na comunidade religiosa que envolvia cuidar e orientar os fiéis. Por volta de 2017, a Tanisha começou a pregar na igreja, solidificando ainda mais o seu papel como líder espiritual. Enquanto ela trabalhava no banco, Robert atuava em um hospital local. À primeira vista, eles pareciam ter um casamento perfeito e feliz, mas sob essa fachada de ideal familiar, tensões ocultas começaram a emergir. Infidelidades e conflitos pessoais começaram a corroer a relação, mas o Robert se esforçou para manter as aparências e continuar cumprindo suas responsabilidades na igreja. Entretanto, as tensões atingiram um ponto crítico no início do ano de 2018, revelando problemas do relacionamento do casal. No dia 8 de janeiro de 2018, a Tanisha desapareceu misteriosamente. Como de costume, ela saiu do trabalho para almoçar por volta das 11h30 da manhã, mas não retornou. Isso levantou estranheza entre os seus colegas de trabalho, pois não era comum ela fazer isso e deixar o trabalho sem avisar. Eles tentaram entrar em contato com a mãe da mulher, que também não sabia de nada.
Ao tentarem ligar para o Robert, ele não atendeu o telefone. Enquanto isso, a polícia recebeu uma ligação de um vizinho relatando barulhos estranhos vindos da residência do casal. Quando os agentes foram verificar, eles encontraram o Robert sozinho. Ele não parecia preocupado e afirmou que a Tanisha havia ido trabalhar. Os policiais tentaram contatar a Tanisha usando um número que o Robert forneceu, mas sem sucesso. Após cerca de 10 minutos, os agentes deixaram o apartamento apenas para descobrir mais tarde que o Robert tinha um mandado de prisão em aberto em outro estado. Eles retornaram, mas o homem já não estava mais lá. Pouco depois, os policiais foram surpreendidos ao receber uma ligação do próprio Robert. Ele aceitou conversar com a polícia e, em meio a um interrogatório, ele afirmou que a sua mulher, Tanisha, estava desaparecida. Mas à medida que os policiais faziam perguntas, algumas contradições começaram a aparecer em suas respostas. O que realmente chamou a atenção da equipe foi uma mancha vermelha no carpete da sala de estar da residência e alguns cacos de vidro espalhados próximos à porta. Alarmados, os oficiais decidiram investigar mais a fundo. Durante a inspeção na residência, foi notado que o carpete da sala estava meio estranho e rasgado. Ao levantar o carpete, mais pedaços de vidro foram descobertos. Quando questionado sobre isso, o Robert inventou uma história sobre um vaso quebrado que, sinceramente, não convenceu ninguém, nem mesmo os investigadores. A pressão só aumentava e, em um momento de desespero por volta das 2 da manhã do dia 9 de janeiro, ele confessou que poderia estar envolvido no desaparecimento da Tanisha. No entanto, o que realmente havia acontecido naquela tarde ainda permanecia um grande mistério, porque o homem não estava a fim de compartilhar os detalhes. Mas ele fez uma revelação chocante e revelou aos policiais onde o corpo da sua esposa estava localizado. Foi dito aos policiais que o corpo da Tanisha estava em um campo em Raymore, no Missouri, a 32 quilômetros de distância. Os investigadores foram até o local e, após uma busca minuciosa, eles realmente encontraram o corpo da Tanisha dentro de um saco de lixo preto. O resultado da perícia saiu e ficou comprovado que a mulher de 38 anos havia sido vítima de estrangulamento. Ela também tinha muitos ferimentos pelo corpo, o que deixava claro a violência a qual ela tinha sido submetida antes de perder a sua vida. Enquanto isso, outro grupo de policiais cercava a área que levava até a casa do casal, que agora era considerado uma cena de crime. Os detetives continuaram com a investigação, inspecionando o apartamento e verificando os arredores da residência, inclusive os recipientes de lixo e um carro no estacionamento. Após as análises, foi confirmado que as manchas vermelhas encontradas na casa pertenciam a Tanisha. Assim, o Robert, que na época dos fatos tinha 30 anos de idade, foi preso na cadeia do condado de Jackson com uma fiança de $1 milhão fixada. Ele estava sendo acusado de homicídio premeditado em primeiro grau. Apesar das acusações, ele se declarou inocente, o que é muito estranho, já que ele revelou onde o corpo da Tanisha estava. Ou seja, era óbvio que ele era o culpado. Mas ele tinha um segredinho, gente, que ele queria esconder as 7 chaves. E justamente por isso ele não queria dizer o que tinha acontecido para que a situação chegasse a esse ponto, ao ponto dele tirar a vida da própria esposa. Ele simplesmente não queria revelar nada sobre isso. A notícia da morte da Tanisha devastou a sua família e toda a comunidade religiosa, mas a dor aumentou quando se soube que o Robert, seu próprio marido, era o principal suspeito no caso. Os jovens líderes da congregação lutavam para aceitar essa dura realidade. O pastor Carton enfrentava a difícil tarefa de consolar a sua comunidade em luto, afirmando que não haviam evidências de problemas no relacionamento do casal, que sempre parecia amoroso e unido por meio de seu trabalho na igreja. Um membro da congregação, também ministro,
expressou sua incredulidade, afirmando que o Robert sempre foi um conselheiro espiritual para a Tanisha e um pilar de apoio para ela. A Tanisha foi lembrada em uma cerimônia pequena e emocionante organizada pelos jovens da igreja que se esforçavam para entender o que havia acontecido. Durante a cerimônia, ela foi descrita como uma pessoa gentil e amorosa, uma mãe e esposa devotada que havia sido nomeada pastora associada pouco antes de perder a sua vida. Só que agora, gente, é que a porca torce o rabo, porque essa história ganhou contornos ainda mais sombrios e absurdos com a aparição de um homem chamado Steve Nave, que estava prestes a fazer uma revelação bombástica e acabar com os segredos do Robert. Em um vídeo de aproximadamente 10 minutos, ele expôs publicamente o seu relacionamento com o guia espiritual, afirmando que eles estavam juntos há cerca de 1 ano e que eles tinham um relacionamento amoroso e uma vida íntima bem agitada. O Steve disse que ele e a Tanisha eram amigos de longa data, inclusive foi assim que ele e o Robert acabaram se apaixonando. A intenção do jovem, segundo ele, não era criar nenhum tipo de polêmica, mas sim buscar justiça pela sua amiga. Hipocrisia, né? No vídeo, gente, ele denunciou a comunidade da igreja como hipócrita e insinuou que o crime não estava ligado ao romance extraconjugal, mas sim a questões financeiras. Só que eu acho assim complicado alguém julgar alguém por hipocrisia, sendo que essa pessoa é amiga de alguém e pega o marido dela. Pra mim, essa é a maior hipocrisia, sabe? Você pegar o marido da sua melhor amiga e depois aparecer dizendo que quer ajudar. Tipo, gente, pelo amor de Deus. Quando a traição vem de um amigo assim, eu acho que a coisa se torna muito mais pesada e muito mais nojenta, sabe? Eu nem preciso dizer que tudo isso colocou sal na ferida, não é mesmo? Porque as pessoas próximas a Tanisha ficaram indignadas e disseram que ela foi traída 2 vezes, pelo marido e também pelo melhor amigo. E eu concordo. Durante a audiência preliminar do julgamento do Robert, realizada no Tribunal do Condado de Johnson em 2022, diversas testemunhas foram ouvidas. A mãe da Tanisha foi a primeira a depor e ela estava bastante emocionada e chorando. O supervisor do Robert no trabalho também prestou o seu testemunho, revelando que havia recebido relatos preocupantes sobre o comportamento do acusado. No dia 8 de janeiro, às 9 da manhã, o Robert enviou uma mensagem de texto para o seu chefe dizendo que não poderia ir trabalhar por causa de um acidente de carro. Entretanto, os registros do tribunal revelaram uma história bem diferente. Às 9h30 daquela manhã, o Robert fez várias idas e vindas a um supermercado próximo, onde ele comprou um grande cesto de lixos, sacos plásticos, produtos de limpeza para carpete e um objeto cortante. Vizinhos e o síndico do complexo de apartamentos onde o Robert e a Tanisha moravam relataram ter ouvido barulhos altos vindos do prédio entre as 2h e 3h30 da tarde. Quando os policiais foram interrogar o Robert, ele parecia calmo, quase indiferente. Quando questionado sobre o paradeiro da sua esposa, ele simplesmente disse que ela estava trabalhando. Mas o que mudou tudo e elucidou muitos fatos foi o depoimento do Steve, que era amante do Robert e amigo da Tanisha, se é que podemos dizer que ele era amigo de verdade. Ele contou que o Robert chegou em sua casa cerca de 1 hora após a visita inicial da polícia, mas não mencionou imediatamente que a Tanisha estava desaparecida. O Steve percebeu que o Robert estava suado e até perguntou se ele precisava trocar de roupas, porque a sua camiseta estava toda molhada. Provavelmente foi nesse momento que a polícia voltou na casa do Robert e não o encontrou, porque ele estava na casa do seu amante. Depois disso, ele voltou para sua casa e deve ter sido neste momento que ele ligou para a polícia e concordou em falar sobre o desaparecimento da sua esposa. O Robert também ligou para o Steve, afirmando que acreditava que a Tanisha estava desaparecida. Para piorar, gente, toda essa situação, o carro da Tanisha foi encontrado abandonado
em um estacionamento a poucos metros do apartamento do Steve. Então acredita-se que o Robert usou o carro dela para ir até a casa do amante. O Steve revelou ainda que a Tanisha sabia das relações extraconjugais do Robert, incluindo com homens, e criticava a hipocrisia dos membros da igreja. O relacionamento do casal, como a gente sabe, não ia nada bem e a Tanisha desabafava com o seu amigo Steve sobre os seus problemas no matrimônio, sem saber que ele era um dos amantes do seu marido. A mulher já tinha pensado em se separar do Robert, mas temia pela desaprovação da comunidade e da igreja, e por isso empurrava aquele casamento fracassado com a barriga. Segundo o Steve, o Robert sempre reclamava que a Tanisha gastava muito dinheiro e aparentemente as finanças do casal também não iam nada bem. Ele disse acreditar que talvez esse fosse o motivo do crime. Uma informação importante que eu não me lembro se eu falei para vocês, mas é que lembra que existia um mandado de prisão para o Robert em outro estado e a polícia descobriu isso depois? Esse mandado de prisão era por conta de fraudes financeiras. Parece que ele já tinha aplicado vários tipos de golpes financeiros e mesmo assim a situação financeira dele não ia nada bem. Bom, a família e os amigos próximos da Tanisha acreditavam que a motivação do crime fosse outra. Eles pensavam que talvez a Tanisha tenha descoberto sobre o relacionamento do seu marido com o seu melhor amigo e ao colocar o Robert contra a parede, as coisas saíram do controle e terminou da pior forma possível. Mas tudo isso são apenas teorias, tá, pessoal? Porque a única pessoa que poderia dizer qual foi a verdadeira motivação do crime é quem o cometeu, ou seja, o Robert. E ele nunca quis falar sobre isso e provavelmente nunca falará sobre isso. Esse segredo ele levará para o caixão. Pessoas próximas ao homem dizem que ele se sente extremamente envergonhado com toda essa situação. Bom, após um longo processo, em agosto de 2022, um júri considerou o Robert Harris, de 35 anos, culpado de homicídio doloso qualificado pela morte da Tanisha Harris. Em novembro do mesmo ano, durante a audiência de sentença, ele foi condenado à prisão perpétua com um mínimo de 50 anos para tentativa de liberdade condicional. Eu, sinceramente, fiquei boquiaberto com esse caso. Uma traição dentro de um casamento já é algo horrível. Agora imagina uma traição dessa magnitude, onde o seu marido se envolve com seu melhor amigo. Para mim é bizarro demais, mas eu quero mesmo saber o que você acha disso tudo. Então deixa para mim aqui nos comentários a sua opinião sobre esse caso e se você concorda comigo que a traição do amigo às vezes é pior do que a traição do marido. Porque assim, quando você tem um amigo muito próximo, você confia demais nessa pessoa e ela se envolver com o seu marido, eu não sei, para mim é algo assim imperdoável. Mas me conta aí o que você pensa sobre tudo isso. Muito obrigado a quem ficou até aqui comigo. Se ficou até aqui, não esquece de deixar o seu like, que ajuda muito na divulgação do canal. Eu fico por aqui, um beijo grande para todos vocês e até o próximo vídeo.